Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. No podcast de hoje eu estou muito feliz, porque eu sei que teremos um papo foda e com um cara que eu gosto muito, um grande amigo. Fazia anos que eu não via ele, fazia 2 ou 3 anos que eu não via ele. 2, pô. Só porque passou de 1 já quer botar anos, já parece que é uns 10, pô. Parece que a gente se conhecia a última vez, tinha 12 anos de idade. Nunca mais viu, quando a gente de jogava colégio. botão Nunca mais viu, né? na época do colégio. Mas uns 2 anos faz. Mas, senhoras e senhores, ele que é autor best-seller, palestrante internacional, fundador do Instituto Jerônimo Temel, idealizador da Academia da Produtividade. Ele é expert em produtividade, é muito legal. Ele tem um conteúdo muito produtivo, muito denso, muito legal. Já impactou dezenas de milhares com pessoas através dos seus treinamentos. Tá vindo para um treinamento aqui em São Paulo, para um evento muito maneiro em São Paulo. Um dos maiores coaches do Brasil, aquele coach levado a sério, profissa mesmo. Então, senhoras e senhores, me ajuda a receber do jeito que ele merece o meu grande amigo Jerônimo Temel. Uma salva de palmas pro moleque! Cara, já fiquei feliz que, cara, pra acertar meu nome de primeira, só minha mãe e você. Aí, ó. Porque Temel, todo mundo fala Telme, fala de qualquer jeito. Se Verdade. acertou de primeira, já tô feliz, pô. Primeiro- Já mostra o grau de intimidade. De amizade. Cara. Vim direto, praticamente cheguei do aeroporto e vim pra cá. Mudou pra Orlando, na Flórida, né? Morando na Flórida agora. Primeiro, Gê, obrigado por estar aqui, por bater um papo com a gente. A gente, né, Rainha, aqui estamos em primeiro. Sim. Obrigado também por mais um podcast Mais um junto ao seu podcast lado. juntos. Essa mulher tem um espetáculo aqui, hein? Essa mulher tem um espetáculo. Olha só de palma pra minha mulher. Quero uma... Gê, uma palma pra minha Eu mulher. já tava batendo hoje palma, a gente cara. fez ensaio Paty de está aqui. fotos. Aí eu fiz uma super maquiagem de fotos. Você vai ter que gastar Justo. essa maquiagem em algum lugar. Aí quando eu vi lá na agenda, podcast com Jerônimo, eu falei, É agora, é hoje. vambora, pô, fechado. É hoje. Gê, a gente tá no meio de uma série de vendas. A Ok. gente tá numa série de vendas. Veio aqui no primeiro, episódio da série o Conrado Adolfo. Incrível. Conrado falou sobre script Belo de nome. vendas, incrível. O Victor Damasio. cara, Mente pô, brilhante, das mentes Mente mais brilhantes que eu brilhante. conheço. Te ama bagarama também, grande amigo em comum. E amo ele nosso. também. E você, aqui na nossa série de vendas. E eu gosto, porque a gente estava batendo um papo antes de começar o podcast. O G, ele é expert em produtividade, ele tá entrando de maneira mais densa agora em procrastinação. E eu achei muito legal a gente levar o podcast de vendas para procrastinação, Pra falar de comportamento. porque puta, o comportamento do vendedor é algo que determina. Quando eu falo vendedor, todo mundo que tem um produto ou um serviço na mão e acredita e quer levar ele para o mercado, porque todos nós somos vendedores, e a procrastinar é uma coisa que rouba grandes oportunidades. Aquele vendedor que sabe que precisa pegar no telefone e oferecer o produto dele, ou ir lá e visitar um cliente, e ele fica procrastinando, porque é uma tarefa que desafia, a gente vai falar muito sobre isso, mas eu queria falar sobre procrastinação. Você topa? Cara, acho que a escolha é. Claro que eu topo. Primeiro, obrigado pelo convite, estar aqui. Né? A rainha sempre. Sim. Na Beca, você sempre. Caio. Legal, né? Sempre Gente Caio. boa pra caramba, né? Caio, sempre Caio. Prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite, cara. Ó, muitos convites e poucos sim. Mas o de vocês, quando bateu o convite, eu falei, cara, claro que é sim. Né? Então, tô muito feliz pelo convite estar aqui. Obrigado gente pelo convite. agradece. Adorei. Obrigada. Vamos falar de procrastinação. Vamos. Acho que quando você fala de, cara, vendedor, procrastinar, eu acho que é quase uma redundância. Quando a gente fala de ser humano e procrastinar, é quase uma redundância, né? Eu vi você falando uma vez sobre procrastinação e você acertou na mosca, assim, sabe, cara? A procrastinação, ela é muito mais natural do que a gente imagina. O natural é procrastinar. A gente pode até falar um pouquinho disso. O natural não é ser obstinado. Esse não é o natural. O natural do ser humano é procrastinar. Quando alguém fala, você tem que acabar com a procrastinação. Não vai. Não tem como, né? Nunca. Você vai aprender técnica pra vencer dela hoje. E amanhã, de novo. E depois de amanhã, de novo. Daqui a 3 dias, você perde um dia. A grande diferença... Cara, tem um estudo... Acho que seria legal a gente falar disso. Tem um estudo animal do Djokovic. Sabe aquele tenista, sim, Djokovic? Sim. Cara, quando ele era o Nosso número... amigo, tô zoando. Inclusive, é o próximo entrevistado. O Djokovic, cara, quando ele era o número 680 do ranking, olha que loucura. Aham. Ele ganhava mais ou menos 47% dos pontos que ele Sim. decisivos que ele disputava. Quando ele se tornou, e ele ganhava ali uns 200 e poucos mil dólares por ano. Quando ele se tornou top 3 do mundo, e depois top 1, a sensação que eu tenho, não sei vocês, mas quando eu pensei, eu falei, cara, ele deve ter passado de 47% para ganhar 70%. Aham. Para se tornar de 680 no ranking para top 1, não. Ele saiu de 47% dos pontos vencedores, primeiro para 53% e se tornou top 3 do mundo. Caramba. E depois para 57, posso estar errando por muito pouco. Depois ele foi para 57 e se tornou top 1.
Então, a sacada que eu pego disso é que eu vejo muitos alunos que chegam para mim, muitos clientes que chegam para mim e falam assim, cara, eu não consigo ser 100% tempo produtivo. Não consegue nem... Que bom que você não é uma máquina. E nem vai conseguir. Então, acho que essa primeira parada que a gente podia desmistificar é acreditar que só vai se dar bem quem for 100%. Não, você só precisa ser um pouco mais do que você é hoje. Se você ganhar da procrastinação um pouco mais do que você ganha hoje, você já sai da média, né, já entra no outro patamar, e aí nesse outro patamar você já tem resultados inacreditáveis. É isso, cara. E você falou, lembrou até de um dado. Isso eu vi, acho que foi em 2017, da DSA, da Direct Selling Association, que eles fizeram uma pesquisa com os top vendedores dentro do setor para ver a eficiência. E os top vendedores do setor, distribuidores do setor, que ganhavam mais de $1 milhão de comissão, ou seja, as pessoas que, top, né? Os tops. A quantidade de dias que não eram 100% produtivo. Eles perdiam 6 meses de um ano. Olha isso. Aí você fala assim, cara, os top! Ou seja... bate totalmente. Percepção. Então, acho que isso é muito legal, porque dá um senso de, cara, eu posso. Porque você pergunta assim, Jerônimo, você é um cara que não procrastina. Não, cara. É o contrário. Eu fui aprender sobre procrastinação porque eu era o cara que mais procrastinava. Eu perdia pra procrastinação o tempo todo, né? E aí, foi isso. Então, você tá certíssimo, cara. Então, qualquer um pode, desde que ganhe um pouco mais. É legal que você pesquisa muito base científica, você é um entusiasta, até não só para dar sempre um embasamento, mas é no nível de profundidade raiz da parada. Sem dúvida. Então isso eu acho muito legal. E aí eu vou jogar e, pela minha percepção, sempre lidando com gente, eu vejo que as pessoas têm uma tendência maior em procrastinar tarefas que te desafiam. Tem essa correlação? Que normalmente são as que fazem a gente crescer. Exatamente, mas ela tem uma tendência natural de procrastinar uma tarefa que desafia. No caso de vendas, por exemplo, tem uma tendência natural, por exemplo, de procrastinar o pegar o telefone, ligar e prospectar um novo parceiro, um novo cliente, um potencial cliente. Em vez disso, ele começa a colocar no lugar, porque as pessoas parecem que precisa ter essa percepção de produtividade com tarefa merda. Animal. Cara, animal tua percepção. Cara, eu assim, né, eu tô terminando de escrever o 3º livro, ele é só focado em procrastinar, em vencer a procrastinação. Daqui a pouco eu falo assim, cara... Não anular a procrastinação. E nem... Porque você fala especialista em procrastinação, né? Parece que o cara vai te ensinar a procrastinar. Não é isso que eu faço, eu ensino a vencer a procrastinação. E dentro desse... dezenas, centenas de pesquisas focadas em... Cara, tem pesquisador que pesquisa há 20 anos de procrastinação. Há 20 anos da vida dele, o cara que mora no Canadá é um estudioso de 20 anos. Então, assim, há 20 anos estudando isso. E eu descobri o top 3, né? O Big 3 da procrastinação. O que faz a gente procrastinar? Antes de você falar, só pra quem... que essa palavra é meio estranha. Tem gente que fala assim, cara, o que é isso? O que é procrastinar, vai que né? alguém tá aqui no podcast e fala assim, o que é procrastinar? Palavra feia, né, feia, cara? Né, cara? Mas legal, cara. O óbvio precisa ser dito, sim, né? Sim. E dito e feito. Cara, procrastinar é a arte de deixar pra depois. Eu tenho uma coisa importante pra fazer agora, aí o cara decide que vai estudar, ou que vai ligar, venda, né? A gente liga muito em venda, ou faz muito... Vou ligar. Aí ele senta pra ligar e fala assim, cara, mas a minha mesa tá meio bagunçada. Deixa eu dar uma arrumaçãozinha antes na mesa. E aí ele pega aquilo que ele deveria estar fazendo e joga pro... igual a tampinha que eu joguei pra lá, aí ele joga pra depois aquilo que ele deveria estar fazendo. E aí ele vai arrumar a mesa primeiro. Ele arruma a mesa todinha dele, aí chegou a hora de ligar de novo. E quando chega a hora de ligar, ele fala, pô, tá perto do almoço, né? Deixa eu aproveitar para almoçar logo, porque eu vou começar a ligar, e aí joga pro final da fila, ele vai almoçar. Aí volta do almoço e fala, cara, deixa eu dar uma olhadinha nos meus e-mails, e aí você vai adiando aquilo que realmente faz. Então, procrastinação é a arte de deixar para depois, né? Então, e aí da primeira razão você já matou pela qual procrastina. Podemos falar por que a gente procrastina? Claro. Beleza, primeira razão que a gente procrastina. Pensa assim, ó, a gente tem 2 medidas. Uma medida, a minha barra de energia de realização. Todo mundo tem. Naturalmente, o que a ciência mostra? Que a nossa barra de energia de realização começa em alta, abrir meu olho, naturalmente, pensa assim, vamos começar um passo atrás? Vamos. Ó, a gente é uma máquina muito nova. O Homo sapiens, ele tem mais ou menos, que é o que nós somos, né? O Homo sapiens, ele tá mais ou menos aqui há uns 100... É quase unanimidade que a gente está há 160 mil anos atrás. E a gente, é ontem na história, né? É ontem na história. E aí, 160 mil anos, a gente é muito parecido com o mesmo Homo sapiens lá de trás. Então, abrir o olho de manhã,
Né? Então as pessoas às vezes perguntam assim, qual é o melhor horário para acordar? Né? Tudo voltando ao nosso natural. Então eu abri o olho de manhã para caçar e coletar comida, porque eu tenho que achar comida. Então eu tenho, naturalmente, o ser humano tende a ter mais energia pela manhã e vai perdendo energia ao longo do dia. Então imagina que você tem uma barrinha, tipo um videogame. Eu tenho minha barrinha de energia. De vida ali. De vida, né? Então, naturalmente pela manhã e vai diminuindo. Algumas pessoas, pela vida delas, né, ou porque trabalharam à noite, ou porque estudaram de tarde durante a fase de adolescência, aí a barra inverte. Começa mais devagar e vai aumentando ao longo do dia. E outras pessoas começam baixa, aumenta perto da hora do almoço e baixa no final do dia. Então tem esses 3 modelos. Qual que é o de vocês, só por curiosidade? O meu começa alto e vem caindo. Vem caindo. O seu, Fabi? Eu começo médio, Sobe. sobe e depois cai de Cai, novo. tipo pirâmide, né? É isso. Então, pronto, vamos pegar isso. Eu também sou igual você, Caio. Eu começo alto e vou caindo ao longo do dia. Então, você tem uma barra de realização. E cada tarefa, você tem um tamanho percebido daquela tarefa. O teu cérebro tem um tamanho percebido daquela tarefa. Então, por exemplo, talvez para o Caio ligar para alguém tem um tamanho desse tamanho de tarefa. Para outras pessoas, ligar para alguém pode ter um tamanho de tarefa enorme. E toda vez que o tamanho da tarefa que eu percebo é maior do que a barra de energia da realização daquele momento acontece, o que eu faço? Procrastino por uma tarefa mais fácil. Consegui me fazer claro? Total. Então, eu começo de manhã com muita energia. Então, se a sua tua barra é assim, em tese, você deveria fazer as suas tarefas mais complexas, que o teu cérebro registra como coisas mais complexas, pela manhã. Só que não é o que a maioria da população faz. O que a maioria da população faz? Tem de manhã uma barra de energia enorme e começa usando as coisas simples. Qual é a primeira coisa que o ser humano hoje tende a pegar quando abre os olhos? Celular. Parece ter um neurônio ligado, né? Que ele abre o olho, aí vem um neurônio que Já abre conecta o com o abre o olho braço, e abre o celular junto, joga né? pra, é isso aí, joga pra cima. Quanto de esforço eu preciso para abrir aquele celular? Quase 0, concorda? Exato. Só que eu tô no ápice da minha barra de realização. E eu gasto a minha maior barra de realização para fazer as tarefas mais banais. E aí, quando vai chegando a hora de eu fazer as tarefas mais complexas, Não tem mais energia. já não tem mais energia. Então, acho que a primeira coisa que todo ser humano deveria fazer é se entender, né? Você tende a malhar e correr as partes mais complexas em que horário, Caio? Amanhã. De manhã. Se você jogar isso para de noite, a tendência é que você comece a procrastinar. Cara, hoje eu não vou. Por quê? Porque o tamanho percebido da tarefa é maior do que a tua barra de energia. Logo, você adia para uma tarefa mais simples. Então, às vezes, o cara vai ligar no momento que a energia dele está mais baixa. Ontem aconteceu exatamente isso. Eu não consegui porque tinha um compromisso inadiável, Inadiável. Pela manhã. Eu tive que correr. Era 9 horas da noite. Eu tinha certeza que você ia desistir do treino. Eu tinha certeza. Ele não vai treinar. Totalmente. Só que o lance, eu já sabia que ia ser muito desafiador. A força que eu tive que fazer e como é assustador quando você percebe, por exemplo, de manhã, naturalmente, parece que eu fiz a mesma atividade. Só que colocados em momentos diferentes, a minha percepção de esforço à noite foi surreal. Incrível. Percebe? Então, só que aí você faz isso um dia. Agora, faça de noite, corre de novo hoje, corre de novo amanhã. Na quarto dia, você tem tendência a desistir. Exatamente. E aí as pessoas falam assim, eu vou aprender uma língua nova. A barra de energia dele é melhor pela manhã. Aí ele deixa para aprender uma língua nova como última coisa do dia. A barra de energia dele tá pequenininha. Só que aprender uma língua nova, cara, é uma baita barra de tarefa. Aí não encaixa na energia dele. O que ele faz? Adia. A arte deixa para depois, procrastina. Né? Então, acho que essa primeira, quando a gente começa a entender isso, quem pega isso de cara, já começa a adaptar a barra de energia dele para aquele momento da tarefa que ele percebe. Então, é isso. E aqueles 3 pontos que eu te interrompi? Você falou assim, são 3 pontos. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Os outros 2. Como é que a gente resolve esse... Vamos falar de solução dele ou depois fala no Claro, final? Pode claro. falar? Então, primeiro ponto de solução. Então, o que eu sempre tenho que ter em mente? Que aquilo que aumenta a minha barra de energia é bom. Ou que não deixa diminuir também é bom. Então, vamos dar um exemplo. Poucas coisas têm mais evidência científica que destroem o ser humano do que privação do sono. Então, se a tua barra de energia acorda com tamanho 90 de 0 a 100, se você tem uma privação do sono, dormiu 4 horas, dormiu 5 horas, dormiu menos do que você deveria, né? Você já não acorda com 90, já acorda com 70. Irritabilidade, maior irritabilidade, mudança de pressão arterial, né? Cara, quase sempre, né? Até em casal, em qualquer momento, se a pessoa está irritada, se pergunte se você dormiu bem.
porque a probabilidade não. Então, se você não dormiu mal, a tua barra de energia baixa. Se a tua barra de energia baixa, as tarefas cabem menos dela e você procrastina mais. Né? Tem uma pesquisadora chamada Kelly McGonigal, a Kelly McGonigal, ela explica com toda força que quando você dorme mal, você perde autodomínio. E quando você perde autodomínio, você tende a procrastinar. Então, quem está de dieta tende a perder para a dieta mal. naquele dia. Quem está querendo fazer atividade física acaba adiando naquele dia, porque a força de vontade cai, o willpower da pessoa cai. Então, Legal, como sono... Impressionante. Só reforça, né, Todas amor? as séries que a gente pula, como Não o importa sono do uma, que é, uma aparece parada... o sono. olha aí, Parece o sono, né, cara? não importa, em qualquer área do conhecimento, sono vai sempre... A gente pode fazer uma pausa rápida? Claro. Me pede desculpa. Por quê? Como sempre tive certa. A vida inteira. Como dormir é importante. Eu vou esperar aqui a lavação de roupa suja. Vocês, por favor, fiquem à vontade. Perdão, mas você tá certo. A gente sempre foi assim. E você percebe a mudança de humor dele? Muito. Total. E ele percebe também. Antes, assim, nessa época de Iron Man que não dorme direito, que acorda sempre já acorda morto, cansado. Gente, não tinha vida. Olha só. Apareceu pra mim um patrocinado. Acho que ele foi fazer um evento. E aí pegaram um vídeo pra patrocinar. E apareceu pra mim o vídeo. Eu falei assim, eu tenho certeza que você não tinha dormido nesse dia. Porque tava Olha com só. uma cara de morto, uma cara de acabado, Só que aí, destruído. quando você diz pra ele naquele dia... Acabou comigo em rede nacional aqui. Não, mas eu tô Só falando isso, assim, né? isso aparenta até na forma como você vê saúde numa pessoa que dorme bem. Claro, Eu falei, certeza. depois que você começou a dormir direito, você tem muito mais aparência de saúde de uma pessoa que olha, você fala, esse cara tá bem? É isso. E uma pergunta que surge, né? E quanto tempo eu durmo? Né? Essa é uma pergunta legal que surge. As evidências mostram que de 7 a 9 horas é o natural, é o normal. E cada ser humano precisa respeitar o seu tempo. Eu sou um cara hoje de 8 horas. Tô chegando nos 50, eu mais jovem precisava de 7 horas. Hoje tô chegando nos 50, preciso de 8. Né? Não sei vocês são uma pessoa de 7, 8 ou 9 horas. Eu sou de 9 para 9 para 10. 9 para 10. Incrível, né? Sou um cara de 7,5. De 7,5 dorme 7,6, bem. 8, A gente precisa respeitar isso. Porque, veja, não é sobre quanto tempo você dorme, é sobre o que você faz quando está acordado. Né? Então, se você dorme 1 hora a menos, você cagou a tua produtividade do dia seguinte inteiro. Né? Então, é isso. E outra pergunta que a gente pode se fazer nesse momento, Caio, se você achar que é legal responder. E que horas eu acordo? Né? Qual é a hora certa de acordar? Qual era certa de acordar? Qual é a hora certa? Aquela que funciona pra você, cara. A gente Boa. tem que acabar com esse negócio de que eu respeito todas as teorias, né? Eu gosto de quem fala, cara, tem que acordar antes do sol, né? E testa acordar antes do sol se serve pra você. E talvez pra você vai ser incrível. Não, tem que acordar junto com o sol. Tem que acordar 5 a.m. Club. Tem que acordar junto com 5 a.m. Não é. Você tem que acordar a hora que serve pra você, porque quanto mais barra de energia... Serve e pode, né? Porque nem sempre você pode acordar na hora que deveria. Então, quando você acorda, você tem uma baita barra de energia. Por consequência, você consegue fazer tarefas mais complexas. Porque se a tarefa não encaixa na barra de energia, você procrastina e deixa para depois. E vai fazer uma que encaixa. E a que encaixa nem sempre é a que você precisa fazer. Muito bom. E a última sobre barra de energia, né? Baita evidência também. Poucas coisas têm mais evidência do que a desidratação básica. A desidratação básica baixa sua barra de energia. O que é uma desidratação básica, né? Não é você ir para o hospital botar agulha, não. Sua boca começou a ficar seca. Isso Aí, já é um Dani. sinal de desidratação. Dani fala tá aqui amando, né, Dani? Dani fala muito disso, cara. Então, Então, desidratação é terrível, né, cara? Pra tudo. para tudo. Dá até dor de cabeça, pô. Muita. Cara, eu tenho uma comunidade que eu faço um exercício com eles. Eu falo assim, cara, vocês vão ver, parece aquelas igrejas que tem um monte de milagre, que o cara levanta, que o cara no meio da... Eu falo, cara, vocês vão ficar a primeira semana bebendo 2 litros de água. 2 litros, que já é mais do que a média da população mundial, tranquilamente. Não morre não, que o podcast tá legal, tá, Caio? Tá, tô gostando do podcast. Tá, entrou no buraco errado. Tudo É só buraco você... errado. Como que é que fala? Pronto. Tá. Eu fico preocupado com esses podcasts de áudio, né? Aí quando você fala, entrou no buraco errado e o cara só tá ouvindo, eu confesso que eu me preocupo um pouco. Se o cara estiver vendo no YouTube, eu entendo, Aí ele mas... vai entender. Mas eu iria no YouTube pra ver que buraco é esse do Caio que entrou errado. Honestamente falando. Nesse caso, entrou no certo, né, amor? Ai. Continua, GG. Vamos voltar pro assunto Vamos, principal, vai. tá bom. Dentro dessa linha lógica, cara, uma semana depois eu pergunto assim pra esse grupo, né? Eu falo, o que aconteceu na tua vida que mudou? Cara, alguém teve... Quem bebeu? Eu. O que mudou na sua vida? Sem eu dizer o que vai mudar, porque você induz, né? Então, o que Sim. mudou? Cara, passou a dor de cabeça,
melhorou o fluxo intestinal, passei a não ter mais prisão de ventre, melhorou meu humor, melhorou minha pele, melhorou minha produtividade, melhorou minha atenção, melhorou minha irritação. Tudo que a pessoa fez foi o quê? Água. Água minimamente suficiente para a pessoa beber naquele dia. E só para lembrar, água não é quanto mais melhor, tem uma medida, né? Mas aí a área de saúde fala disso melhor do que eu. Mas eu acho que se você beber 2 litros de água por dia, você já está acima da média. Né? Então é isso. Então se você não bebe água, tem um experimento, cara, que eles botaram 2 grupos para fazer uma prova. E para um grupo eles não deram água. Para outro grupo eles deram 2 canecas de água, uns 750 ml de água antes de fazer a prova. Esse grupo que bebeu água, e o outro é o grupo de controle que chama, né? O grupo que você vai só controlar o que aconteceu. O grupo que bebeu água teve 15% médio de resultado acima do outro grupo. É como se eu dissesse assim, se você beber 2 copos d'água, você fica 15% mais inteligente antes de fazer uma prova. Então, eu acho que um vendedor deveria falar assim, vou fazer uma ligação importante. Toma um copo d'água. Sim. Né? Que já vai fazer diferença. Perfeito. Então, isso faz o quê? Isso você está movendo a sua barra de energia. Ó. Bebi mais água, subiu minha barra de energia. Dormi mal, baixei minha barra de energia. Agora vamos olhar para o outro lado da tarefa. Né? Então, também tem que aprender a aumentar e diminuir minha tarefa. Eu lembro que a Paty, atendendo, Paty, minha mulher e sócia, né? Ela atendendo um cliente dela, ela falou assim, cara, hoje eu preciso fazer 50 slides da consultoria que ela estava atendendo. Cara, fazer 50 slides é coisa para um caramba. Sim. Então, a tarefa percebida dela é monstruosa. Né? Um vendedor começa o dia e fala assim, hoje eu tenho que fazer 20 ligações. Cara, 20 ligações é monstruosa. Mas se você fala que tem que fazer 4 grupos de 5 ligações, a tarefa reduz automaticamente. Então, quando eu divido a tarefa em tarefas menores, o meu cérebro registra aquilo. Muito bom. Então, eu lembro um dia, isso vale para tudo, né? Eu lembro um dia que eu não conseguia sair da cama. Já teve dia que você não consegue sair da cama? Que você fala assim, bicho, por mim eu ia ficar na cama o dia inteiro. Já aconteceu contigo? Ou nunca? Cara, tem dias que eu acordo mais... Esses dias pra mim não tem. Não tem? Não eu tem. tenho. Calma assim, não é que o dia que eu tava eu falo o cara assim, é super-homem, não, mas... Mas eu entendo. É que a minha maior animação é no dia. Eu Às tenho vezes isso a minha também. animação é no final da noite. Mas tem dia que eu acordo e falo assim, cara, hoje eu não tô afim. Hoje eu não tô afim. Contigo já teve, Fabio? Eu também não. Não lembro da última vez. Boa sorte Mesmo sua. porque se eu quiser, tem 3 que vem na minha cama. Mãe, levanta! Aí você tem um despertador natural. Tem dia que você tá com aquele saco reduzido, Que você né, não tá cara? afim, né, cara? Sim, então, você parece que tem muita coisa no dia que você não vai ganhar do dia. Exato. Né? Então, você não vai ganhar do dia. Então, quando você divide a tarefa, não, cara, eu não preciso ganhar do dia. Eu só preciso sair da cama e tomar um banho. Aí você ganha do banho, porque a tarefa é bem menor. E aquela tarefa o teu cérebro pode lidar. Então, quando você diminui o tamanho percebido da tarefa, você consegue, com aquela barra de energia, realizar. Então, você dividindo isso. Então, aqui está a primeira grande sacada, primeira grande técnica para você vencer a procrastinação. Aprende a lidar com a sua barra de energia, aprende a lidar com o tamanho percebido da tarefa e conecta as suas tarefas que parecem maior para você com aquele momento em que você verdadeiramente tem mais energia. E as tarefas que parecem menores, deixa para o momento. Não gasta o raio da tua barra de energia com aquilo que é bobo. Né? Igual videogame. Se tem um inimigozinho que basta apertar o X, não tem que dar o turbo nessa hora. Aperta o X e mata aquele ali. Deixa o turbo para a hora que vai vir um chefão do dia. Mas isso que você falou de meta é muito importante, né? Eu estudei bastante isso na neurociência e se fala bastante do quanto o nosso cérebro, ele não coloca a gente num mood de agir quando a gente tem uma meta e um objetivo que é muito distante. Quando você olha aquilo lá, você fala assim, será que eu vou conseguir? E não funciona nem só para coisas positivas, ele funciona também para coisas negativas. Então, por exemplo, uma pessoa que fuma, ela vê lá todo dia atrás o cigarro, doença, doença, doença. E por que ele vê a imagem e ainda assim e continua? Porque o dia que isso acontecer é longe, é distante. Então, eu não vou me preocupar com isso agora, porque isso é distante. Então, a recompensa, mas também o prejuízo, toda vez que ele é distante, a gente não se coloca pra mexer. Isso é muito real do cigarro, né? Porque esses dias, cara, alguém do escritório, um fumante aqui do escritório, que Agora já fala puxei assim, você vai morrer amanhã. Eu já puxei a orelha dele, mas na hora que virou, eu falei, cara, era uma foto horrível, cara. De câncer na boca, se não me engano. E é impressionante, né? Não, e a galera até brinca às vezes. Você pegou de que hoje? Peguei câncer de boca, peguei impotência. A galera ainda brinca com isso, né, às vezes. É, porque tem uma variação atrás, né? E até uma coisa que você fala assim, o ser humano é o único ser que mesmo sabendo que aquilo faz mal e pode matar, continua fazendo. Por quê? Não é porque é tão distante aquele prejuízo que você acha que nunca vai acontecer com você. Então eu vou continuar mais um dia, Então, isso serve
pro negativo e sai pro positivo. É aquela coisa assim, por que aquelas pessoas vai começar uma dieta, vai começar uma academia e, ai, perdi motivação? Porque você colocou uma meta tão distante que pra você se torna inatingível. Então você fala, nem vou começar, porque é longe. Ao invés de você focar, eu vou hoje, minha meta Fabi. de hoje é treinar 30 minutos. Essa é a sua meta. A sua meta não é perder 6 quilos, ela pode ser a final. Mas você tem que ter uma meta hoje pra você conseguir realizar hoje. E amanhã, outra. Incrível, E aí, Essa ausência outra. incrível. de percepção de progresso é desanimadora, né? É. Por isso que é muito importante o jeito que você condiciona a tua percepção de progresso, né? É isso, claramente. E é muito legal, Fabio, você que curte neurociência, estuda neurociência, o nosso cérebro, né, e foi um estudo muito legal feito com a pessoa falando assim, cara, quanto você deveria estudar hoje? E quanto você deveria estudar semestre que vem? O que as imagens mostraram? Que a área, quando eu penso do eu do futuro, olha que louco, é uma área diferente que acende no meu cérebro de quando eu penso do eu do presente. Uau. Isso é muito impactante. E quando eu penso do eu do futuro, é uma área parecida de quando eu penso no outro. Então, por exemplo, quando eu falo Caio deveria fazer isso, acende uma área no meu cérebro parecida de quando eu digo eu vou fazer isso daqui a 6 meses ou daqui a tanto tempo. Então eu fico muito quase todos nós somos otimistas com o que a gente pode fazer no futuro e mais pessimistas com o que a gente pode fazer hoje. Por quê? Porque o eu do futuro parece uma outra pessoa pra gente. Que é o que você acabou E de falar, até Fabi. conecta, né? Porque quando o Total. cara vê assim, não, isso aqui quem vai sofrer é outra pessoa. É outra né? pessoa. Eu não vou ter isso, né? Nossa, Eu não vou ter isso. Perfeito. louco isso. E isso vale pro positivo também, né? Exato. Então, cara, eu vou fazer aquilo. E tá, e quando chega o dia, eu falo que o eu do futuro vai fazer aquilo. Mas quando chega no dia, quem chega no dia é o eu do presente. Uma outra área do cérebro. E o eu do presente, não, esse não topa fazer aquilo tudo. Isso é uma merda. O Caio me dava bronca com isso, que ele falava assim, você faz agenda com fome. Então você quer estar em todos os lugares, quer fechar um monte de reunião, nananã, porque você pensa no eu do futuro. Aí quando chega o dia, é você que vai o ter eu que ir do lá presente fazer. vai fazer. Aí eu comecei a aprender, porque eu comecei a procrastinar reuniões e querer sempre jogar pra frente, por quê? Porque eu achava que a minha barra de energia dava conta de fazer tudo aquilo, porque era uma energia lá do futuro. Do futuro e do E futuro. eu chegava no dia que acontecia, procrastinava. Eu fazia agenda com fome, sabe? Animal. Que massa, que aprendizado, né? Aí eu tive que saber escolher minhas batalhas. O que é Incrível, importante. E aí eu comecei a fazer isso. Começar a agenda caber dentro da minha barrinha de energia. Muito legal. Aí a coisa flui. Aí a coisa flui. Então essa é a primeira. Geriu essa barra de energia com tarefa flui. Vamos pra segunda? Vamos. Bora. Cara, a segunda é o seguinte, foi um estudo de uma universidade do Colorado, que ela mapeou que a procrastinação pode ser genética. Tá. Eita. Tipo, eu já tive procrastinador, aluno meu falou assim, pô, mamãe, me sacaneou, né? Genética é culpa da mãe Não, agora. mas genética, tipo, pô, eu sou procrastinador por causa que meu pai... Sério? É sério. Por quê? Porque a procrastinação ela pode estar associada a um gene da impulsividade. O ser humano, então estamos falando da segunda razão da procrastinação. O ser humano ele é naturalmente impulsivo. 70% da população mundial ela é impulsiva. O que é impulsiva? Você está vendo, inclusive serviu para manter a gente vivo. Vamos junto na lógica. Ó, eu tô aqui no meu computador. Deixa eu ver se eu sou impulsivo, vai. Vamos ver se é impulsivo. Vamos ver, deixa eu ver. Acordar sem energia, já entendi que você não acorda. Não. Já tá resolvido. Ele você já toca, tá. já pum. Já abre o olho, né? Aham. Massa eu demais. fico até meio que insuportável o jeito que eu acordo. É. É assim, ó. Tô dormindo, abri o olho, eu levanto. Dá uns 2 segundos. Eu sempre assim, quis o marido pra vir, Não, aquele isso é chato, isso eu acordar, queria. um chamego. Não. 15 anos, nunca tive um chamego. Abri Porque o abriu olho o olho, e ó. levantar. Você sabe como 3 que eu segundos. resolvi um Pula pouco na disso? cama. Vou te explicar. A Paty, cara, aí, Paty, igual a Paty rindo Você lá. também, Paty, quer Ei, achar Paty. um chamego? Não tem chamego. Não, ela gosta do Tem. que? Pezinho. A gente fica passando pezinho no outro. Ela gosta. Pode falar de intimidade aí, né? Pode, Ela pode. gosta de passar pezinho no outro. A gente fica passando pezinho no outro. Tal. E qual foi a solução que eu dei? Passei a ler na hora que eu acordo. Então, Porque aí como dá pra você estudar leitura. e Aí passar você passa o pezinho. pezinho. E ela dorme de novo, eu com o pezinho ali e eu leio. Então, isso deu uma conciliada. Ai, amor. Faz o teste, pô. Depois você me conta, pô. Vambora. Depois você vai lá no nosso podcast e vocês vão lá como casal e me conta se deu certo aí ler de manhã. Mas tô brincando, de repente pra você não funciona. Passar o pezinho. Mas é um teste. Pra mim funcionou, porque eu era assim, eu ia abri falar o uma olho. coisa, mas deixa pra lá. Só precisa cortar a unha do pé, né? Porra, tá beleza, porra. Cara, eu tô começando a achar que esse podcast não vai ao ar. Eu gostava de falar, aí eu falei assim, cara, Caio, cadê o podcast que a gente gravou? Eu não vi ainda no ar. Não, aqui tá com problema na edição. Tá... Não. Você tá acabando comigo? Eu fiz alguma coisa pra você hoje, não? Não. Então tá. Fez ontem, tô brincando.
Não passou o pezinho. Mas com essa unha você nem quer, né, Fabi? Não. Mas eu não posso falar muito que meu pé também não é dos melhores. Massa. Todo lascado. Incrível. Manda, Gê. Cara, então, Vai, o que é impulsividade? Impulsividade é assim, ó. Característica tradicional do impulsivo. 72 abas de Google Chrome aberta. Né? O cara, e ele vai aqui, ele tá aqui, começou a escrever um e-mail. Aí ele resolve a cotação do dólar, mas ele não vai comprar dólar, ele só resolve, ele lembrou da cotação, deixa eu ver quanto é a cotação do dólar. Aí 5 não sei quanto. Aí ele fala assim, aí daqui a pouco ele tá vendo como que os dinossauros se reproduziam na era do não sei o quê. Ele fala, bicho, como é que eu caí nisso? Né? Ele estava escrevendo um e-mail, porque a natureza, é natural ao ser humano pular de uma tarefa para outra, isso é impulsividade, né? E a impulsividade gera procrastinação. Então, vamos voltar lá atrás, por que a gente precisa não ter foco pleno? Olha que loucura, né? Lembrando, a gente é uma máquina, o iPhone atualiza mais de um ano para o outro do que a gente se atualizou nos últimos 160 mil anos. O cérebro teve pequenos ajustes, né? O nosso neocórtex talvez cresceu um pouquinho, tal, uma neuroplasticidade específica, mas a gente é muito parecido, cara, com o que era o Homo sapiens lá de trás. E a gente é animal, né? Exato. Não é só a nossa sogra que é, né? A gente é... O Caio deu uma baixadinha assim. Não, eu amo minha sogra. Então tá bom. Eu também amo a minha. Eu tô falando aqui com muita calma que eu acho que a minha sogra não assiste esse aqui, porque se ela assistir... A sua assiste, aí você me manda mensagem, pô! Mentira, é sogra mãe. do Caio. Mentira, é mentira, tô só brincando. Mas voltando, né? Então a gente é um animal. Então, veja só, eu tava lá num rio caçando peixe, é hipotético, né? Não dá pra provar que a gente caçava peixe, mas pressupõe-se que sim. Tô lá no rio caçando peixe. Se eu tivesse foco pleno na caça do peixe, qual é a maior probabilidade que aconteceria? Um predador me veria, ia chegar perto de mim, mas eu tô com foco pleno naquilo e o predador, um tigre dente de sabre, uau! Me comia. Então eu não podia ter foco pleno, porque se eu tivesse foco pleno, isso era um risco para minha sobrevivência. Né? Então eu não tinha foco pleno. Então isso é bom. Então o nosso foco ele funciona como se fosse assim, ó, uma onda que abre e reduz. Abre e reduz. Então eu fecho o foco e ele abre um pouquinho, fecha, né? Só que os mais impulsivos, ele fecha, ele abre, vai embora e aí se conecta com o que tá falando na mesa do lado, aí levanta numa pra... fenda do tempo e não sai mais, né? É esse. E aí isso é um problema. Cara, olha que louco. Eles puseram um dispositivo nos colaboradores de uma empresa. E no computador, aí mediram com batimento cardíaco e eles mediram a média de quanto em quanto tempo uma pessoa muda de aplicativo dentro do computador dela. Então, veja, tô numa tarefa, Gmail aberto, e aí daqui a pouco eu tô num site de notícias, daqui a pouco eu abro um outro aplicativo. Você tem aí, o que você chutaria, assim, de quanto tempo a pessoa muda de aplicativo? Em minutos, isso? Cada 30 segundos, 40 segundos? Eu ia chutar uns 5 minutos. Uns 5 minutos. Eu também chutaria minutos. Cara, você foi incrível, Fabi. Agora eu entendo que você chama de rainha, minha rainha. Segundos, 40 segundos. A cada 40 segundos, o ser humano, em média, muda de uma tarefa para outra. E se tiver aberto um aplicativo de mensagens, cai para 35. Tem noção disso, cara? O que é o cara mudar a cada 40 segundos de tarefa? Então, é praticamente impossível, você não consegue manter o foco, né? Então, a segunda maior razão da procrastinação é a impulsividade. Então, imagina, o cara é um vendedor, ele quer vender, ele senta ali para fazer o que ele tem que fazer, o trabalho dele do dia. Mas a cada 40 segundos, em média, e isso não é que ele não tem um problema, isso é um problema da humanidade. Não é que quem está ouvindo a gente... É o problemático. É o problemático, é um problema de como nós fomos feitos. Sim. Porque, vamos voltar lá atrás de novo, tem uma árvore com as maçãs baixinhas aqui para eu pegar. Porra, caraca, achei uma maçã. Pô, bom pra caraca, achei maçã. E tem uma outra árvore com a maçã lá no alto. Que maçã eu vou pegar? Abaixa, claro. Abaixa, isso é uma questão de sobrevivência. E a gente continua assim. Só que a gente não precisa mais pegar maçã, porque agora o mundo ficou tão... A gente nasceu num mundo escasso. A gente nasceu num mundo que praticamente não tinha nada. Então eu tinha que sobreviver naquele mundo. Hoje o mundo é abundante. Só que a nossa máquina foi nascida e criada para o mundo escasso, não para o mundo abundante. A gente é programado para procrastinar, então? Programado para... A gente é programado para buscar o mais fácil, o mais rápido, por uma questão de sobrevivência. Simples assim, né? Então, não sei se... Você fala assim, João, tá aprofundando demais, não precisa dessa merda. Vocês me falam... porque eu acho que é legal. Quando a gente se conhece, a gente fala assim, João, por que isso é importante você estar falando? Por uma razão simples. Quando a gente... Eu não sei, né? Fabi estudou neurociência, eu estudo neurociência, aprende isso. Mas como padrão, a gente nunca aprendeu como o nosso cérebro funciona.
Na escola, Nunca. ninguém ensinou pra gente. Na faculdade, ninguém ensinou a gente. Tem algum exercício contra a impulsividade? Total. O foco, a produtividade é uma batalha. Foco versus distração. Quando a distração ganha, cai produtividade. Quando o foco ganha, aumenta a produtividade. Então, o que eu tenho que fazer? Me defender de mim mesmo. Como é que eu me defendo de mim mesmo? Cara, uma técnica simples, todo mundo que tá ouvindo a gente pode usar. Simples, ó. Deixa o celular para baixo a uma distância que o teu braço não alcance. Só isso já é o suficiente para aumentar a sua produtividade. Só isso. Porque Você tá neutralizando aquilo que te fragiliza. torna, né, uma frase que a gente usa muito no desenvolvimento pessoal, né, torna o errado difícil, o certo fácil. Torna o certo fácil, o errado difícil. O que é isso? Né? Qual é o certo? É eu não olhar o meu celular. E faz isso ser mais fácil. Né? O cara quer aprender violão. Ele quer aprender violão. Aí ele compra o melhor violão que tem. Custa 18 mil reais na loja. Ele fala, pô, aí o cara fala, cara, esse violão tem que ser guardado nesse case. Aí ele compra o case, compra uma flanela para botar ao redor do violão. E ele, com medo que o filho dele suba em cima do violão, guarda o violão lá em cima do armário, no andar de cima. Aí ele tem que praticar violão. Aí como é que ele pratica violão? Ele tem que ir lá em cima, pegar o violão, tirar lá de cima, abrir o violão, tirar do negócio, e tocar o violão. Aí como é que ele guarda? Bota o violão, envolve na flanela, bota no case e bota lá em cima. Isso é muito difícil, cara. Ele não vai aprender violão. O violão tem que estar ali do lado, ele tem que pegar o violão. Então você tem que tornar o que é certo fácil e o errado difícil. Hoje, sabe uma coisa que eu gosto também? Eu gosto de colocar prazos para as coisas acabarem. Então, por exemplo, eu lembro que uma vez, esses tempos atrás, eu tinha que fazer várias apresentações do curso que eu ia fazer. E assim, você entra numa fenda do tempo no computador. E eu falei assim, eu vou terminar em 40 minutos. Incrível. Primeiro, eu poderia falar que eu poderia terminar em 2 horas. E eu terminaria em 2 horas. Mas eu sei que eu conseguiria colocar em 40. Eu falei, então eu vou colocar em 40. Pra eu também acelerar o processo. A gente fica viajando na maionese. Aí vai devagar. Quer praticidade. 40 minutos. Pá. E é impressionante, né? O nosso cérebro, ele tem a necessidade de finalização das coisas. Não sei, até um exemplo legal. Aquelas músicas chicletes que ficam na nossa cabeça. Uhum. Por que a gente não para de cantar? Porque não tem fim. Quando você fica em termina de looping. cantar, quando você termina o looping, você canta tudo, a música desaparece. Por que Rapaz, a gente não... essa eu vou testar, porque eu achei incrível. Né? Que tem aquela gente fez, lá em casa, às vezes fala assim, pelo amor de Deus, que incrível, Fabi. E por isso que a gente, às vezes, tenta dormir, aí não consegue, tem muita coisa na cabeça, o hábito de escrever coisas. Então, você começa a dar fim para as coisas que estão na sua cabeça. Incrível. E quando você coloca um prazo para terminar, é como se o seu cérebro, ele relaxasse. Vai ter fim. Então, ele não fica caçando coisas porque você fala assim, eu me propus a fazer isso, eu vou fazer em 30 minutos e isso vai ter fim. Então, você começa, termina, e o seu cérebro fica assim, ok, então agora a gente pode ir pra próxima. Quando a gente não tem um acordo dentro da nossa cabeça sobre a hora que você vai terminar, quando você vai terminar, como você vai terminar, é como se ele ficasse num looping. Ele fica num looping. E aí é muito fácil da gente se perder. Então, uma das coisas que eu faço comigo e me ajuda muito, eu coloco hora pra acabar. Tem uma lei, Fabi, chama Lei de Parkinson, que diz que o trabalho se expande ao tempo que a gente tem pra realizar Exato. ele. Exato. Né? Por isso que eu coloco 40 minutos, pra eu me forçar, porque se deixar eu fico 2 horas. Se eu disser, vou na tua casa daqui a 3 horas, tu vai arrumar a casa em 3 horas. Se eu disser, vou na casa daqui a 3 dias, você vai arrumar a casa em 3 Não, dias. entrega os projetos daqui 3 meses. Você vai deixar pros últimos 3 Exatamente. dias. E vai fazer em 3... Cara, daqui a 3 dias, você vai fazer em 3 dias. Exatamente. Incrível isso. Incrível. Então, cara, diminuindo a impulsividade. Você tem que diminuir as distrações. Tá bom. Como que eu diminuo? Diminuo as distrações. Então, exemplos de diminuir a distração. E você tem que ser um cientista de você mesmo. O que te distrai não é o que distrai a Fabi, o que distrai a Fabi não é o que me distrai. Então, a gente precisa saber isso, né? Então, se o Tem celular um me jeito de fazer um raio-x, assim? Como que eu faço um check-up nas minhas distrações? Ou é percepção da tua realidade, olhando pra tua agenda, olhando pro teu ambiente? Massa pergunta, cara. Eu acho que uma coisa que é muito legal, que é da nossa época. Assim, eu não sou da época de vocês, eu sou bem mais velho que Bem vocês, mais mas velho, bem bem mais mais. velho. Bem Mas talvez vocês tenham feito diário. Você fez diário na vida? Sim. Fez Cara, diário. fiz agenda. Cara, fazer um diário ou uma agenda, um journal à noite, você escrever como foi seu dia e ter uma percepção do meu dia, isso é incrível. Porque é muito louco. Aí você começa a escrever, por exemplo, você pode chegar no final do dia e anotar como foi seu dia em termos de produtividade, de 0 a 10. Cara, foi 7 hoje, ou foi 4 hoje. E eu anoto que fez ser 4. E aí eu vou melhorar amanhã. E, cara, quando você volta um mês depois para ler,
juro pra você, você vai parecer que você é um guru que veio do futuro, porque você nem lembra mais que você escreveu aquilo sobre você mesmo, aí você vai ver que você vai cometer o mesmo erro over and over again, de novo. Aí você fala assim, caraca, olha que eu tô escrevendo o mesmo erro que eu cometi hoje. Então, acho que uma forma legal é você tirar um tempinho à noite e escrever. Ter um diáriozinho, um jornal, Sim. e você começa a perceber. Então, por exemplo, afastar o celular é o mais básico que você pode ter. Existem alguns aplicativos que você programa no computador, eu uso, por conta da minha característica da impulsividade. Eu sou o cara que senta para escrever um livro e termino vendo como que o dinossauro se reproduz. Então, existem alguns aplicativos que você bloqueia os aplicativos. Tem gente se identificando aí, eu não vou dizer não, mas tem gente aqui se identificando. E aí, existem aplicativos, por exemplo, Zoom Focus, eu sei que tem para MacBook, eu não sei se vai ter para Microsoft também, que você programa assim, durante os próximos 40 minutos, só posso abrir o aplicativo X, Y e Z, 3 aplicativos, mais nada eu posso abrir. Cara, é muito louco, eu boto eles, eu uso blocos de 50 minutos. Como chama esse app? One Focus. Tá. E aí você programa tudo, aí você bota, por exemplo, quando eu vou escrever... Ele vira um delegado virtual, não te deixa caçar assunto ali. Massa, adorei a definição. É isso, ele vira um delegado virtual. E quer saber que louco, cara? Em 50 minutos, mesmo eu sabendo que o aplicativo tá habilitado, eu tento mais 8 vezes abrir um site. Aí ele diz bloqueado, faltam 27 minutos. Daqui a pouco eu tô escrevendo... bloqueado, faltam 14 minutos. Mesmo assim. Né? Aí eu tô me defendendo de mim mesmo. Tô usando o delegado para me defender de mim mesmo. Então, essa é uma outra técnica. Usa a própria tecnologia, que é um dos maiores... que mais distraem hoje em dia, a teu favor. Muito né? boa. Porque a tecnologia não é má, nem vilã, né? Ela é só um superpoder que você pode usar. É como qualquer desenho, né? O super-herói enfrenta super-vilões. Os dois têm superpoder. Um usa pro bem, outro usa pro mal. A tecnologia é igualzinha, né, cara? O celular é uma bênção. A gente poder gerir uma empresa inteira de um celular, né? Lidar com seus clientes, vender pelo celular, né? E ao mesmo tempo é a maldição. Quem vai dizer se o teu celular é uma bênção ou uma maldição é você. Muito bom, né? Muito bom. G. Essa foi a segunda. A segunda. Terceira. Pega de volta. Nossa, dessa impulsividade é muito legal. Vamos baixar esse aplicativo. Não, e é louco, né? A gente tende a caçar, né? Esse lance de caçar. Quantas pessoas se identificaram nisso? Que às vezes começa uma coisa e quando você vê depois de uma meia hora, você tá caçando um assunto nada a ver. Então... Abriu o WhatsApp pra falar com alguém e quando você vê, você tá respondendo mensagem de alguém que você nem pensava, né? Você abriu o portal do WhatsApp, aí você começa, tá num grupo de discussão, né? Uma parte mais... Você acredita que também que procrastinação, pelo tanto que você estuda, também tem eu acredito na premissa que aquilo que nos desafia nos transforma. As atividades que nos confrontam mais, ela tem uma carga de transformação mais acentuada. Por exemplo, em vendas, pegar o telefone e ligar para um prospecto é uma atividade muito transformadora. Só que para algumas pessoas é assustadora. É assustadora. E tem um pouco também na procrastinação você saber aliviar a tensão de uma atividade. Total. Sabe, a tensão de uma atividade faz a gente procrastinar. Algumas pessoas, não, mais um pouquinho, porque, não vai, mais um pouquinho. Mas ele sabe que às vezes o custo da ativação não é tanto braçal, é mais emocional esse custo. Sabe? Animal. Conseguiu pegar um pouco da minha Total, loucura aqui da minha porque pergunta? quando ela é emocionalmente alta, a gente volta na primeira razão da procrastinação. A tarefa fica grande demais, porque ela é emocionalmente alta. E aí ela acaba adiando, porque ela... Como que você faz pra tirar um pouco da pressão emocional das tarefas que você tem que fazer? 3 formas de tirar a pressão? Por Vamos exemplo, fazer 3 formas? Tem 3 formas, por exemplo. Uma vez eu vi um TED, eu acho que você conhece o TED da Mel Gibson. Sim. Aquele 5 Second Rule. Que ela fala, cara, tem um binômio do pensamento e da motivação. Pensou muito, motivação cai. É isso. Agora, quando você tá motivado demais, também você pensa pouco, faz merda. Né? Então, você precisa ser o equilíbrio entre o pensar e agir. Então, é um pouco do conceito daquele 5 Second Rule, né? De 1, 2, 3, 4, 5 e vai. É isso. Né? Pensou demais, seu A gente cérebro usa o começa 3, 2, 1 agora, que é a mesma lógica dela, né? Da Mel Robbins, né? É Mel Robbins, Mel né? Robbins, Que eu Mel falei, Robbins. Mel o quê? Gibson, eu acho que Mel você Gibson é um falou. ator, porra. Eu fiquei pensando, nossa, será que tem outra... O Mel Gibson agora faz TED Talk? Não, e foi engraçado quando você falou, eu achei, eu sei que é, mas... Caraca, tá alguma coisa Tem alguma esquisita no nome. Mel Robbins, perdão, Mel. Vacilo meu. Mel Robbins. É a Mel técnica Robbins. do 5, 4, 3, 2, 1, que é do 3, 2, 1 agora. Então Sim. pronto, você já matou. Queimou uma das minhas 3 regras, Era mas uma dessas? mas é incrível, pô, animal. Sim, Tô brincando, tô tirando onda, claro. Então vamos lá, 3 formas de você diminuir essa forma. Primeiro, é a forma como... o que eu vejo, eu crio.
Se eu imagino que alguma coisa é boa, ela será boa. Uhum. Se eu imagino que alguma coisa é ruim, ela será ruim. Cara, olha esse estudo sobre... a Dani não tá mais aqui, né? A Dani, cara, ela ia amar essa. Eles pegaram 3 grupos com shake. Pegaram shake, 3 grupos. Shake árabe, assim, shake? Não, Não, shake de shake bebida. de bebida. Ah, tá. Você quer pegar 3 shakes, então, porra. Conseguiu? Podia ser, né? Podia ser também. Estamos na Copa do Catar, Sim, né? Aquela sim, região sim, lá. sim. 3 shakes, pegaram 3 shakes iguais e deram para 3 grupos. O primeiro grupo não falou nada, ele só tomou. O segundo grupo falou, isso é um shake rico em gordura. Toma aí. E o terceiro grupo falou assim, cara, isso é um shake rico em gordura que sacia completamente a fome da pessoa. Caramba. E a gente sabe que a fome está ligada a um elemento chamado grelina, né? A grelina, muita grelina, mais fome, menos grelina, menos fome. E olha que louco, o mesmo shake para os 3 grupos. Aí você já entendeu o que aconteceu. O grupo que sabia que o shake que era gordura e Saciava a fome. saciava a fome, o que acontecia? Aí o que aconteceu com o terceiro grupo? Não Cara, sentiu fome. a grelina, mais do que não sentiu fome, a grelina organicamente dele caiu, foi no chão. A grelina do primeiro grupo ficou normal. A grelina do segundo baixou um pouquinho. A grelina do terceiro grupo foi no chão. O que isso mostra pra gente? Que organicamente, eu saber que aquilo mata a fome, ela mata a fome, mas não é na mente, é no corpo. A grelina caiu, olha que louco. Uma reação química no seu corpo, porque você sabia. O que eu vejo, eu crio. Então, quando eu enxergo que ligar pra alguém é algo pesado, pesado será. Pesado será. Não tem para onde fugir, né? Sim. Então, quando eu começo a pensar eu convido a gente a pensar de um jeito diferente o que é ligar para alguém, né? E a gente sabe que venda é maravilhoso, né? Você fala muito disso, né, cara? Sim. Venda é resolver a Paty também fala que venda é resolver um problema. E, cara, olha que coisa incrível. Você, ao invés de pegar o telefone e falar assim, cara, o que ele vai pensar de mim? Né? Eu acho que você podia pegar o telefone e pensar assim, cara, de quem que eu vou mudar a vida hoje? Porque quando eu ligo para alguém e eu sei o que eu estou vendendo, eu estou mudando a vida de alguém. E se eu começo a pensar que eu não estou ligando para vender algo para alguém, mas para solucionar um problema daquela pessoa, e tomara que eu consiga A hoje, animação de ligar é muito maior, né? aí o tamanho da tarefa sai daqui para cá. E aí, quando a tarefa diminui substancialmente, a minha barra de realização dá conta dela. Aí a coisa começa a acontecer. Né? Então, acho que isso Muito boa é uma ótima Muito boa essa. forma de fazer isso, né? Muito boa. E, cara, e uma outra que a gente pode falar, né? E essa é muito forte, né? Porque todas as vezes que eu começo a pensar assim, o que vai pensar de mim? O que ele vai falar de mim? O que vai acontecer? E se ele achar que eu estou incomodando? E se ele... Porque eu acredito que passe esse tipo de coisa pela cabeça. É porque você está pensando em você. A tua preocupação não está no outro, está em você. Né? Então, porra, o que vai pensar de mim? Não, peraí, cara, tira o foco de você e bota no outro. Né? O que vai acontecer com o outro se eu não conseguir convencer ele que isso é bom para ele? Né? Tem tanta coisa incrível sendo vendida que muda a vida das pessoas, mas o foco da pessoa tá nela. Ai, será que eu vou agradar? Será que ele vai pensar mal de mim? Não, peraí, o pensamento não é esse, cara. O que vai acontecer com a vida daquela pessoa se eu não ligar para ela agora e não mudar a vida dela? Né? O que vai acontecer com o cara que não entra pro Vende-se? O que vai acontecer com esse vendedor? Cara, então eu tenho certeza, porque o programa de vocês, eu tenho certeza absoluta, é transformador. Né? Vocês não fazem nada que não seja foda. Né? Então eu acho que verdadeiramente essa é a linha lógica. Né? É muito fácil vender o Vende-se, porque você sabe que vai mudar a vida da pessoa. Exatamente. Então não é sobre você incomodar ou não, porque não é sobre você, é sobre o outro. Quando você começa a entender que venda não é sobre você, venda é sobre o outro, aí você para com essa conversa interior de o que vão pensar de mim, o que ele vai achar de mim. Não, cara. É o que você vai pensar de você quando chegar no final do dia e não tiver ligado para quem você tinha que ligar e mudar da vida de quem você tinha que mudar. Esse é o ponto. O pensamento vem muito como corrente, né? Um pensamento sempre puxa outro, né? Mais destrutivo é magnético, é tudo né, conectado. Né? Sim. Células que se conectam junto disparam juntas. É aquela coisa, pô, será que eu tô incomodando? Se eu tô incomodando, eu vou parecer chato. Se eu parecer chato, essa pessoa não... Puta, eu vou ter um desgaste do relacionamento. Mas se eu tiver um desgaste, eu vou ser mal falado. E aí uma coisa vai nesse elo, nessa corrente e assim... tem muita gente que fica paralisado na frente de uma atividade, né, cara? Muito. Mas olha que interessante você tá falando, que a gente também tem que pensar, né? Sobre os dois extremos. Você falou assim, quando a gente tem muita atenção numa atividade, eu tenho uma tendência a procrastinar. E também quando você é muito confortável com uma situação, com uma atividade, você também tem tendência a procrastinar. Porque é tão confortável que você sabe que a hora que você quiser, você faz. E, às vezes, não só pensando numa atividade, mas você estar numa situação confortável também te possibilita procrastinar. Isso tem muito, Então, né, às vezes, as Jé? pessoas Muito. chegam numa caixinha de Instagram, não sei o quê, porque eu procrastino trabalhar. Eu falei, porque alguém tá pagando suas contas.
Porque você tá confortável, porque a hora que a água bate na bunda, eu duvido que você vai mandar numa caixinha de perguntas. Animal falando que você satisfeito precisa deita de e ajuda. dorme. Animal Exato. satisfeito deita e dorme, né? A gente precisa da fome pra ir atrás da caça. Né? Exato. E tá satisfeito demais, deita e dorme. Aquela, pô, pega Sabe o telefone e tem- liga pro eu teu vou contar cliente. uma Não, coisa. tô com medo de ser chata. Tá atrasado o governo do teu filho, ele tá doente. É isso. Puta, dá o telefone aqui. que eu vou ligar 50 pra pessoas Tem eu vou ligar. uma amiga próxima que ela, assim, a chefe dela acabava com ela. Acabava. Ela trabalhava, assim, 14, 16 horas por dia. Ganhava 1.000 e poucos reais. E, assim, era uma pessoa que era ofensiva. E eu falava assim, mas por que você tolera isso? Ah, nananã, nananã. Aí você vai puxando o fio, porque o pai ajudava. Aí eu falei, então você vai fazer o seguinte, você vai agradecer seu pai. Adulta, mulher adulta. Eu falei, você vai agradecer seu pai. Papai, obrigada. A partir de hoje você não precisa mais me bancar. Aí eu quero ver se você vai continuar tolerando uma vida desse jeito. Ficar procrastinando, procurar um lugar melhor pra você trabalhar, um ambiente melhor. Aí teve... Tava de saco cheio, falei, mas você vai ter que tomar uma providência. Aí foi lá, falou pro pai, não, obrigado. Em 15 dias pediu demissão. A vida já mudou da água Que incrível, pro vinho, Fabi. porque arrumou outro emprego, começou a ganhar infinitamente melhor, começou a ser mais respeitada. Então ela estava numa zona confortável e ela se permitia tolerar coisas que não deveria tolerar por conta do conforto. Olha só. Impressionante como o ser humano, ele usa uma virtude contra ele mesmo, que é a adaptação prejudicial. Ele se adapta a coisa que lhe faz mal. Impressionante. A nossa capacidade adaptativa fez a gente estar no topo da cadeia alimentar. Só que tem gente que se adapta com coisa que não é pra se adaptar, cara. Né? Fica confortável em coisas que não é pra ser confortável. O problema não é o que você faz, é aquilo que você tolera. Olha que incrível. Animal. Né, cara? Animal. aquilo que você tolera. É engraçado, né, que eu gosto muito da linha de pensar na mediocridade, né? A gente recusa a mediocridade, a gente precisa recusar a mediocridade. E uma das definições de mediocridade, Caio, olha que louco, é assim, ó, medíocre é o médio, né? O que é médio é medíocre, é o oposto de ser foda, né? Então, o que é o medíocre? Uma das definições é aquilo que não é nem bom e nem ruim. Uhum. E olha quantas vezes a gente encontra pessoas e fala assim, e aí, como é que tá teu casamento? Ah, cara, não tá bom, né? Mas também não tá ruim. Como é que tá teu emprego? Não tá bom, né? Mas também não tá ruim. Como é que tá tua conta bancária? Não tá boa, né? Mas também não tá ruim. O que a pessoa tá dizendo pra você, ela está medíocre. E aí ela faz o quê? O que você acabou de falar. Ela se adapta àquilo e começa a acreditar que aquilo Se é a gente parar pra a pensar, realidade, é o máximo que ela pode conseguir. a tolerância é um ato de procrastinação. Você está tolerando e você está procrastinando, basta. E para vendas é muito legal. O G, ele fala muito, cara. E eu queria muito que você falasse isso, que é muito legal. O jeito que você vê, você cria. Total. Sabe aquele Ciclo da realidade. O ciclo da realidade. Fala do ciclo da realidade pra galera. Eu acho tão maneiro. Claro quando que eu você falo, cara. Porque Claro que eu muito falo. Em vendas é o jeito que você. Aquela coisa, o jeito que você vê, você vai criar. O jeito que você E isso vai enxerga. repercutir na venda, vai repercutir na ligação, vai repercutir no Exatamente. não que você vai levar, né, cara? Exatamente. Que é muito ligado ao que eu vejo, eu crio, né? Porque a linha lógica é assim, né? As pessoas querem ter algo. E quase todo mundo tenta mudar de vida no campo do ter. Ah, eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter mais uma casa melhor, eu quero ter. Só que o que você tem tá ligado totalmente ao que você faz. Porque é a lei do plantio e da colheita, não tem pra onde fugir. O que eu planto, eu colho. O que eu faço, eu tenho. Então as pessoas, você não consegue mudar a tua vida no que você deseja ter. Embora você tenha que saber o que você quer ter. Mas não é ali que você vai mudar a sua vida. Aí algumas pessoas mais avançadas mudam pro fazer. O que eu faço determina o que eu tenho. Mas existe um estágio antes. Porque eu faço aquilo que eu sou. O que eu sou determina o que eu faço. O que eu faço determina o que eu tenho. E o que faz eu ser? Vamos junto nessa, rapidinho vai chegar na lógica. O que faz eu ser? Eu sou a pessoa que vive no mundo que eu criei pra mim. Então eu crio o mundo pra mim. E o mundo que eu criei pra mim, eu sou a pessoa que vive dentro desse mundo. Vamos dar um exemplo. Né? Eu acredito que na minha empresa só cresce quem puxa saco do chefe. Então é tão forte isso que eu devia começar a história dizendo assim, no meu mundo, de tão forte isso é, no meu mundo só cresce na minha empresa quem puxa saco do chefe. Isso tem uma coisa que eu não faço, é puxar saco do chefe. Isso eu não faço. Aí chega um dia, tem um pepino, deu na empresa, cara, servidor caiu, temos que resolver o servidor. Aí aquele cara que no mundo dele só cresce quem puxa saco do chefe, o que ele pensa? Não vou puxar saco do chefe, eu não vou crescer. Né? Aqui só é promovido quem puxa saco do chefe, eu não vou puxar. Chefe, eu não posso ficar não. Porque o mundo que eu criei determina quem eu sou e determina o que eu faço. Então eu não vou ficar não. E vai embora. Aí chega a hora do aumento. Aí o dono da empresa chega pro líder e fala assim, cara, quem que merece aí ser promovido? Ele fala, cara, fulano e fulano estão sempre disponíveis para mim. Mas ciclano, sempre que eu preciso dele, não tá promovido. Não tá disponível. Aí ele promove o outro. Aí o que esse cara vai dizer? Ele reforça. Aí ele vai dizer, tá vendo?
Reforça, tá vendo? Não te disse? Olha aí, ó. Aí ele tem aquilo que ele criou lá atrás. O que eu crio é uma profecia autorrealizável. E quem diz isso não sou eu, quem diz isso é um cara chamado Shirzad Chamini. Né? Profecia autorrealizável é uma expressão de um professor de Stanford, chamado Shirzad Chamini. Ele fala que aquilo que você imagina na sua cabeça é uma profecia autorrealizável. Então, se você vai fazer uma ligação e você, no seu mundo, você está incomodando, você vai ser uma pessoa que vive no mundo que ligar é incomodar. Logo, você vai fazer o equivalente a quem incomoda. E quando a pessoa vira e fala assim, você é um chato ficar me ligando. Aí cada ligação chato que você está me ligando, ele vai reforçar aquilo que ele imaginou para ele. Nisso ele cria um ciclo da realidade para ele. Então virou uma realidade. E aí o que acontece? Ligar para ele é incomodar. E se é incomodar, é uma tarefa enorme. Se é uma tarefa enorme, ganha da barra de realização e ele procrastina. Fez sentido? Ou ficou complexo? Nossa. Sim. Tô acostumado a falar desenhando, né? Aí eu... Amarrou tudo, cara. É muito importante a gente falar disso. É legal porque... você entender a lógica desse caos. Isso. Você vê que é um caos, mas você começa a entender essa lógica. E é muito legal que muita gente... E como é que muda isso, né, Caio? Exatamente. Muda na raiz. Não é no ter, não é no fazer, não é no ser. Você muda isso na forma como você enxerga o mundo. Que volta pro que a gente estava falando. O que é ligar para alguém? Uma das Mas formas você de enxerga enxergar o mundo como você se enxerga. E uma das formas de mudar o jeito que você enxerga o mundo, primeiro é se questionando. Total. É? Total. O que é ligar para alguém no teu mundo? Ligar pra alguém? Pô, ligar pra alguém, pra mim, é resolver o problema dele, contribuir com ele. E aí você vai ser egoísta de não ligar para Não. alguém? Você vai ligar para quanto? Pô, se eu tô... Olha só, o que eu vejo eu crio, né? É. Então, o Caio que liga para alguém para resolver o problema de alguém, ele é uma pessoa que vive num mundo que ligar para alguém é resolver o problema. Logo, o que você vai fazer? Acordar da cama cheio de determinação para ligar para 200 pessoas que você vai mudar a vida de 200 Não, eu pessoas. lembro, toda vez que eu andei de avião, né, eu tenho cabeça de vendedor. Então, toda vez que eu ando de avião... E vendedor é aquela coisa que, cara, onde ele tá, ele vê a oportunidade de fazer negócio. Né? E de contar, porque ele acredita tanto no que ele faz, cara. Certo? Né? E sempre quando eu andava no avião, eu sempre falava assim, cara, sorte da pessoa que sentar do meu lado. Sorte da pessoa que Que sentar do meu incrível lado, isso, cara. Que Então eu incrível tava na isso. B, cara, sortudo vai ser o cara que vai estar na 1B. Então, e eu fui sortudo, porque um dia eu sentei do teu Lembra, lado no cara? aeroporto de Vitória, que foi onde a gente se conheceu, né? E tive sorte, pô. Sim. Prazer Sabe- enorme sabe- conhecer a sabe- sua Eu família. sabia que vocês tinham se conhecido no avião. Sabe como eu Não, no consegui ver? aeroporto de No Vitória. aeroporto. Eu cheguei, sentei ali naquela sala de espera. Ah. Aí eu sentei na cadeira e o Jerônimo tava do meu lado. E aí acabou a bateria do meu telefone. Você lembra? É claro que lembro, Aí pô. acabou, eu tava assim, caraca, acabou a bateria. E ele tava com cabo. Ele falou, você quer? Eu falei, quero, poxa, obrigado. Aí eu carreguei, pô, obrigado. Aí E eu não aí o sabia, santo eu não bateu. conhecia o Caio naquele É. momento ainda. E o santo bateu, eu e ele. Aí ele falou, pô, quem é você? Eu sou o Caio, sou o Jerônimo, que legal. E aí no avião a gente sentou junto. Que é impressionante, do lado um do outro. Lado, um, Literalmente. Aí a gente foi trocando ideia, aí depois veio, enfim, química. Aí é isso, Fabi. Que legal, né? E aí, estão juntos até hoje. Até hoje. Anos sem se ver, Anos mas sem se juntos ver. até hoje. Juntos até Ah, hoje. moleque. É muito legal esse. Então, acho que questionar a primeira coisa pra mudar o seu mundo. Sim. E como que eu questiono? Sabe, a melhor forma de questionar é generalizando, né? Quer dizer, então, que toda ligação que eu fiz na vida eu incomodei alguém? Não, não foi. Não, pô, fulano me agradeceu. Porque a gente tende a enxergar aquilo que reforça aquilo que a gente acredita. Uhum. Então, Todo mundo fala mal de mim, todo mundo quem? Dois. Isso, dois. Né? E eu lembro que isso, e muito legal isso, cara, muito legal. Isso transforma isso em palpável, né? Eu lembro que meu time, às vezes chega alguém que tá começando, fala, caraca, a gente fez um evento para 2.500 pessoas. Caraca, Jerônimo, todo mundo reclamou que aconteceu Aham. isso no evento. Eu falo, Todo mundo quantos? isso, eu falo, cara, pô, se pessoas reclamaram disso, isso é chato. Traz pra mim quantas pessoas? Aí traz 3 Três. em 2.500. Eu falo, cara, eu não vou mudar o evento por 3 pessoas em 2.497 que não tocaram nesse assunto. Né? Então a gente precisa cuidar dessas pessoas, porque na medida do possível ninguém fica pra trás, mas se existe um jeito de não agradar ninguém, é tentar agradar todo mundo. Né? Imagina se você tentasse agradar todo mundo, Caio. Você não Tá agradaria, louco. não A seria fórmula quem do você insucesso. é, você, Fabi, né? É a Exatamente. fórmula do insucesso. É isso. É Que isso. animal, hein? Muito bom, Puta hein? papo, hein? G, qual é uma das expressões que, assim, um dos mantras que você leva pra vida, que não importa se você encontra alguém no aeroporto, se o cara senta do teu lado no avião, aquela coisa que ó, quando alguém te conta, pô, Jerônimo, te sigo, te acompanho, pô, você é maneiro pra caramba, e sempre você faz questão de deixar, eu vi que você fez uma tatu nova, eu não sei o que tá escrito. Nova. Eu não vi um mundo a passeio. Que legal, cara. Da onde veio a essência, assim, dessa raiz? Cara, Dessa essa é uma tatu? frase, a Paty fala que ela é muito minha, né? Que eu tenho uma ideia lógica que a gente, não faz sentido a gente estar aqui para passear.
né? E eu poderia justificar isso no cristianismo, poderia justificar isso de várias formas, mas acho que a gente iria para o outro caminho do podcast. Sendo direto do nosso podcast aqui, né? Indo direto ao assunto, eu acredito que a gente não está aqui para passear. Né? Não faz sentido estar aqui para... Eu posso provar isso. Posso provar em 30 segundos? Pode. Então, beleza. Me respondam vocês com honestidade. Em 2 minutos, se você quiser. Em 2? Mais do que 30 segundos? Tá bom. Em 2 minutos, então. Eu queria que quem estivesse ouvindo a gente fizesse esse mesmo exercício. Vou fazer uma pergunta que queria resposta honesta, hein? Tá bom. 100% honesta. Tá assim bom. como a unha do pé. Tá bom. Deixa eu olhar aqui. Pô, meu pai é bonito pra caramba. Duvido, Meu cara. pé- Duvido. não é bonito, meu Duvido. É bonito. Mas a unha... Ela morde meu pé. É porque é Paty morde, fofinho. a Aí, Paty ó. morde meu pé Isso, também, Brasil, cara. não E, gente, fala. a Bela Isso, veio com não o pé fala. igual. Eu Ela tento morde meu morder. pé. Ela fala, nossa, amor, como Nossa. seu pé é lindo. Eu só não falo morde agora porque a unha tá grande, que eu já entendi que tá. Não Não tá. tá, não tá. Amor. Um pouquinho. Assim. Amor. Amor. Ele fala assim, nossa, como Não, minha chega, unha chega. cresce, né? Eu falei, todo mês tem que cortar, né? Eu, no caso, corto toda Eu semana. não vim nesse mundo a passeio. Não né? veio a Olha, passeio. continua, tá? E cortar a unha não tem necessidade, É. né? Gasta Corta o tempo. microfone dela. E aí? Vamos provar isso? Vamos. Ó, você tem um dia que você programou um monte de coisa pra fazer naquele dia. O dia tá cheio, tá pesado, cara. Aí vamos pensar no dia A e dia B. No dia A, quando deu 3 da tarde, você tinha feito ali 60% de que fazer. Você, rapaz, quer saber? Vou fazer mais não, cansei. Vou pro Netflix, vou pra um monte de coisa, vou ficar aqui vou olhar aqui Reels, vou ficar aqui olhando a tatuagem que o Jerônimo fez hoje, vou não sei o quê, vou ficar no Instagram. Beleza. Dia B. E aí você curtiu das 3 às 8 da noite ali, ficando no WhatsApp. No dia B, você falou, não, cara, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer hoje. Foi até as 8 horas da noite. Você tá exausto, cansado, cansada. Aí chega 8 horas da noite, toma um banho assim, fala, cara, nossa, fiz tudo que eu tinha que fazer. Qual que é o melhor dia? O dia A ou o dia B? Verdadeiramente. Verdadeiramente. Qual que você curte mais? Qual que você se sente melhor? Eu me sinto melhor no B. No B. Você se sente melhor no B? E a humanidade se sente melhor no B? Eu pergunto isso em evento com um treinamento meu, com 2.500 pessoas e 100% das pessoas levantam a mão que preferem o dia B. Que se sentem bem quando elas agem. Ação cura, inação adoece. Água em movimento é mar, é cachoeira. Água parada apodrece. A gente não nasceu para ficar parado, né? Eu tava falando nisso, sem te cortar, ontem. Você não tá porque cortando, a gente tá conversando, Eu pô. tô há 3 semanas super machucada. Torci o pé, aí torci a lombar, machucou, não sei o quê. E eu não tô conseguindo treinar direito. E eu me admiro com que aquela Fabi que vai, que executa, que chega. Nossa, eu já arrebentei, eu dei o meu melhor, nananã. E aí, esses dias que eu não estou executando tanto, eu... Se sente um pouco pior. E aí, não a sente a forma mesma como Fabi. eu me enxergo, eu acredito que todo mundo tá me enxergando igual. Tipo, acho que meu marido não tá me admirando tanto porque eu não tô treinando tanto. Meus professores não devem estar me admirando porque eu não tô dando meu melhor como aluna. É aquilo, né? Eu vejo o mundo da forma como eu me vejo. É claro, não tem E eu dúvida. não O que tô eu vejo, eu executando, crio. então eu não me admiro e eu acho que as pessoas também não estão me admirando. Loucura isso. Mas o que eu quero dizer é... E a gente vou falar só uma coisa sobre, se você me permitir, Fabi. Podemos Claro. falar um pouquinho disso? Ó, então pra terminar aqui esse lance do A e B. Cara, a humanidade diz, o dia que eu me sinto bem foi o dia que eu fui lá e fiz. Por que que é isso, cara? Porque você não vê o mundo a passeio. Né? A gente não veio pra passear. Se fosse pra passear, o cara até aguenta ficar um dia, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 20. O cara que ainda não acordou, ainda não despertou, WA, né, que é um dos treinamentos que eu faço, significa wide awake. Totalmente desperto. O cara que ainda não despertou, ele até consegue ficar mais tempo sem fazer nada. Ainda não despertou, ele não entendeu ainda por que ele tá aqui. Mas quando ele desperta, ele começa a recusar isso. Ele recusa a mediocridade, ele recusa os dias sem fazer nada. Né? Então, essa é a grande descoberta. Então, voltando aqui, cara, eu não... Tô com uma pessoa, 2 grandes coisas que vêm na minha cabeça. Cara, eu não vi o mundo a passeio, ninguém vê o mundo a passeio. E você é muito maior do que você imagina. Então, eu gosto sempre de olhar para todo mundo com a ideia de que você é muito maior do que você imagina. Muito maior do que você imagina. Né? E dentro dessa linha lógica, né, eu gosto da ideia de projeto. Vocês têm muitos projetos na vida, né? Tá claro isso, né? O Bookme é um baita projeto, vende seus produtos, né? Seus programas de treinamento que mudam a vida das pessoas. São projetos. Né? E todo projeto que a gente cria o projeto honestamente. Você cria para dar certo ou para dar errado? Pra dar certo. Para dar certo, né? Vocês casaram para dar certo ou para dar errado? Certo. Pra dar certo. Eu nunca vi ninguém casar para divorciar. Né? Nunca vi alguém falar assim, tá casando por quê? Não, porque eu quero divorciar. Nunca me divorciei. Queria testar. Ninguém casa para se divorciar. O cara casa para dar certo. Pode até não dar alguns casamentos, mas casa para dar certo. Né? A gente escreve um livro para vender ou para encalhar.
né? Para vender, né? Porra, seja foda, best-seller, semanas e mais semanas. Escreve para vender. Todo projeto é criado para dar certo, né? E às vezes a gente se esquece de uma coisa, que eu, você, Caio, Fabi, quem está ouvindo a gente, também é um projeto, né? E é um projeto feito pelo Criador das nossas almas. E, Jerônimo, eu sou ateu, então você é um projeto feito pela natureza, tá tudo bem. No final dá no mesmo, né? Se você acredita que você é um projeto feito pela natureza ou pelo Criador das nossas almas, que é o que eu acredito, dá no mesmo. E a gente acabou de entender que todo projeto é criado para dar certo. Então nós fomos criados para dar certo, né? O que o nosso Criador espera da gente é que a gente dê certo. E se ele espera que a gente dê certo, a gente não vê o mundo a passeio. A gente veio para ser algo maior do que a gente acredita que pode ser. Então, toda vez que eu sento com alguém, Caio, como você falou, eu acredito que você... E tá claro que vocês não vieram o mundo a passeio, né? Tô aí dia após dia, acordando, saindo lá, abrindo o olho, não ficando ali, passando pezinho para poder pular e já fazer mudança na vida das pessoas, né? O que você faz. Pode passar pezinho também. Pode 15 minutinhos de pezinho, não vai mudar nada. Então, eu acho que a gente é um projeto criado para dar certo. Isso que eu acredito, né? Que todo mundo é um projeto criado para dar certo. Então, é isso que eu penso. Salve em paz para Jerônimo Temer! Mas eu não acaba comigo, não. Eu preciso falar da Fabi ali. Não acaba esse podcast, não. Vamos. Desculpa. Eu preciso terminar com a Fabi. Fabi, uma vez um cara me perguntou assim, pra terminar. Uma vez o cara me perguntou assim no direct. Jerônimo, tive câncer e tenho sequela. Como que eu posso ser tudo aquilo que eu nasci pra ser se eu tive câncer e sequela? Aquela pergunta me desafiou semanas, cara. Eu não respondi na hora. Eu fiquei desafiado. Eu fui achar a resposta na filosofia tolteca. O quê? Filosofia tolteca. Não conheço. É uma filosofia animal, baseado o livro Os 4 Compromissos, é baseado na filosofia tolteca. E qual que é a resposta dela? Olha que louco. Ela fala assim, que meu pai foi taxista e caminhoneiro e vendia caldo de cana. E tinha um emprego formal. Chegou a ter 3 ao mesmo tempo. De manhã no táxi, de tarde no emprego formal, de noite no táxi, sábado no caldo de cana. Quando ele foi ficando mais velho, ele já não conseguia ter 3 empregos. Ele se aposentou por problema de coração, aí tinha um caminhãozinho e um táxi. Depois não conseguia mais dividir de táxi, só tinha um caminhãozinho. Depois do caminhãozinho, ele não conseguia mais botar os móveis em cima do caminhão. Então ele só ficava dentro do caminhão mostrando aonde. No final ele já não conseguia mais fazer isso. Ele só conseguia fechar a mudança e alguém fazia a mudança para ele. O que ele fazia a cada fase da vida dele? Ele fazia o melhor que ele podia com aquilo que ele tinha. Então, a grande resposta, sabe, Fabi, você está com o pé torcido. Tá tudo bem. Você só precisa fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem. Eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente, caraca, hoje eu não posso ligar para 20 pessoas. Entendi, mas quantas você pode? 5. É o melhor que você pode? Então faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. Ninguém exige de você fazer algo que é além daquilo que você pode. Então, acho que todo mundo está ouvindo a gente. Se a gente tiver em mente, cara, hoje eu não estou bem. Tudo bem. Faz parte, nem todo dia a gente está bem. Sim. Mas qual é o melhor que você pode fazer com aquilo que você tem hoje? Aí a gente começa a fazer o melhor que a gente pode com aquilo que você tem. E nem todo dia o teu melhor vai ser igual ao outro. Exato. Então, Fabi, faz o melhor que você pode com aquilo que você tem quando tiver que ser Mais uma ação animada. Sim, senhor! Maravilhoso, agora sim. G, para as pessoas estarem mais próximas de você, ser um cara que a nação do podcast precisa acompanhar. Se não acompanha, acompanha. Então, para as pessoas estarem mais pertinho de você, conhecendo com mais profundidade o seu trabalho, tem a comunidade... Comunidade no comando, que ela é desenhada para vencer a procrastinação. Animal, para as pessoas estarem bem pertinho de você. Como faz? Cara, Insta no dia a dia, para acompanhar o dia a dia, e canal do YouTube para ver os vídeos mais profundos, mais completos. E tem o podcast, né? Tem o podcast Sai da Média. A galera tá aqui no podcast. Você sabe que Orlando, quando vocês forem à Flórida, tem 2 programas inevitáveis, né? Que é ir na Disney, foi pra Flórida, e no podcast Sai da Média. Vocês têm que ir lá, pô. Sai da Média, com toda certeza. Então a gente vai colocar nas descrições aqui o Instagram do G, canal do YouTube, o podcast Sai da Média também. Paty arrebenta lá também, né, muito, cara? Animal. Paty arrebenta lá também, cara. Paty animal. Acho que se vocês convidassem ela, era melhor do que ter me convidado, pô. Foi um prazer estar aqui, cara. Amei verdadeiramente o convite de vocês. Assisto o podcast, vejo várias coisas que você fala, me ajuda, vocês são incríveis. Obrigado pelo convite aqui. Tomara que eu tenha contribuído com vocês e com a audiência diferenciada de vocês. Me senti muito honrado pelo convite. Galera, amamos o G. Pra você ver os outros episódios da série de vendas, tá aí aqui em algum lugar do teu vídeo. Se você tá vendo no Spotify, é só você voltar, pega essa série, tá animal, série de vendas. A gente tá gravando na semana de Black Friday. Então uma semana com muito calor quando o assunto é vendas também, trazendo uma provocação. Hoje a gente indo numa ótica mais comportamental, porque vendas é comportamento, é gestão das emoções, é você vencer a procrastinação. Eu espero você no próximo episódio. E maravilhosa, estou aquecendo alguma coisa, não estou aquecendo alguma coisa. Você que não está inscrito no nosso canal, se você está vendo pelo YouTube... Batemos 100 mil seguidores. Batemos 100 mil seguidores no novo canal. Uau! Criamos um novo canal só pro podcast, já batemos 100 mil inscritos.
Uma salva de palmas para o podcast, 100 mil inscritos. E acompanhe também a gente nas mídias sociais do podcast, fod.cast, pra você pegar os cortes, ver o Jerônimo assim, todo maravilhoso, essa barba maravilhosa. E eu acho que com 100 mil devia cortar a unha, né? Tipo, bateu a meta. tanto, eu tomo um banho de Nutella. Pô, bateu tanto, eu corto a unha. Acho justo. Isso chama intimidade, Brasil, tá? Isso Me chama dê dinheiro, mas não me dê intimidade. Galera, fica com Deus, ótima semana, tchau! Tchau.